Olá, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade, tá, ao nosso estudo falando sobre estratégias e procedimentos para a alfabetização. Porém, no outro vídeo nós vimos, né, a primeira concepção de linguagem, tá certo? Que são três. Nós vimos a primeira, que é falando sobre a linguagem como expressão do pensamento, falamos o conceito, falamos sobre as características, certo? E agora nós vamos dar continuidade a um outro tipo de linguagem, que é falando sobre linguagem como instrumentos de comunicação. Esse é o nosso próximo ponto, uma próxima concepção, tá? Mas antes, eu quero falar isso aqui para vocês. Deixa eu vir para cá. Eu vou ficar passando a imagem porque senão vai cobrir, vocês não vão ver. Então, ainda antes e ainda na década de 60, essa concepção, qual concepção, gente? Eu estou falando da outra concepção que a gente viu, falando sobre linguagem como expressão do pensamento. Então, essa concepção orientou muitos professores. Lá naquele período do século, né, até meados do século XX, os docentes trabalhavam com práticas focadas na transmissão de conhecimentos. E, consequentemente, qual era o que o outro, né? Se é uma transmissão de conhecimento, então o que é que cabia ao outro fazer quando eu me expressasse por meio de palavras? Que aqui no caso, envolvendo educação, cabia ao aluno, cabia ao leitor captar o conteúdo apresentado no texto, né? Que é considerado um produto. O texto é a representação do pensamento do autor, de quem escreveu, certo? E dessa forma, a leitura é o ato, né, de extração dos sentidos, né, do texto. E na atualidade, nós podemos, né, identificar atividades que têm como foco a mecanização do texto e a ênfase na oratória, por exemplo. Algumas atividades que exigem a leitura em voz alta. Então, seguindo a lógica, né, a lógica proposta nessa abordagem, né, dessa linguagem como expressão do pensamento, diz que a pessoa que não pensa, a pessoa que não se expressa, na verdade, ela não pensa bem. Então, a pessoa que não se expressa bem, ela não pensa. Veja, né, o grau do entendimento, o grau de quem tem que passar a entender o outro, o que o outro, né, está querendo dizer. Gente, isso é em relação aos nossos textos e interpretações de redações, né? Em provas, nós temos que entender o que o autor ele quis dizer e a forma, né, como ele se expressava por meio das palavras. Então, a leitura era um ato de extração disso. Eu tinha que ler, você tinha que ler, o aluno tinha que ler para poder extrair todos os sentidos, né? Tudo que o autor ele queria expressar ali. Então, isso, né, essa concepção, ela faz parte da linguagem, da expressão da linguagem, né, de expressão do pensamento. Agora sim, nós vamos para a nossa linguagem como instrumentos de comunicação. Essa concepção ganhou relevância de 1916 até 1960 com o linguista, né, que vocês estão vendo aí. Na concepção de linguagem como instrumento, né, de comunicação, a língua ela é entendida como um sistema de códigos que deve ser aprendido pelas pessoas para que possam se comunicar.
o falante, ele deseja transmitir uma mensagem a um ouvinte. Para isso, ele vai utilizar um código, decodificação, e arremete ao outro através de um canal, ou seja, ondas sonoras e luminosas. O outro vai receber, né, os sinais, né, codificados e os transforma de novo em mensagem, ou seja, em informação. Então, a linguagem como instrumento de comunicação. É preciso entender a língua e entender a língua como um sistema de códigos. Eu preciso de códigos para que o outro possa me entender. Mas não somente um código. É preciso ter o falante, o que vai transmitir a mensagem, tem que ter o ouvinte. E nesse diálogo, nessa comunicação, vai ter um código, ou seja, vai ter uma decodificação, que vai ser remetido ao outro através de alguns canais, como, por exemplo, moda sonora, ou seja, no falar, luminosas, e o outro vai receber esses sinais que o falante está passando para ele e vai transformar numa nova mensagem, que é a informação que o falante quis passar para o ouvinte. Tem a mensagem, mas também tem a informação. Note que a linguagem ela é percebida como uma ferramenta e sua utilização não está vinculada, né, ao contexto dos sujeitos, pois diz respeito apenas ao funcionamento interno da língua. Portanto, nas atividades, né, de leitura está presente a ideia de que, se o aluno decodificar as letras e palavras, ele vai compreender o conteúdo de um texto. Nos livros didáticos era comum encontrar atividades de interpretação em que o estudante ele deveria responder a questões, localizando as informações no texto e realizando a cópia literal. Aqui na linguagem, né, como instrumento, né, de comunicação, o importante aqui é que eu conheça, é que eu decodifique as letras e as palavras. Eu entendendo isso, eu vou entender todo o conteúdo do texto. Eu não preciso me envolver tanto a ponto de extrair os sentidos, né? O que o autor quis dizer, qual expressão que o autor quis dizer. Isso é lá na expressão do pensamento. Aqui não. Aqui o importante é o instrumento. Eu tenho que conhecer as letras. Eu tenho que conhecer as palavras. Se eu souber, eu vou conseguir decodificar e vou compreender o conteúdo, ok? Essa concepção de linguagem foi amplamente, né, difundida com a aprovação da LDB 5.692, né, de 71, a LDB, e a normativa ela estava vinculada à perspectiva de educação tecnicista. E o discurso da época difundia que a prática, né, da repetição promoveria a aprendizagem. E ainda era forte a presença do ensino da gramática tradicional. Veja que se houve uma outra concepção, tá certo? Eu teria que aprender as letras, conhecer as letras, tá? Que no caso, para nós, seria aqui o instrumento da comunicação, que era o código, tá? Eu precisava entender as palavras, conhecer as palavras, para poder entender, né, o conteúdo daquele texto. Porém, mesmo com essa nova concepção, ainda se tinha a presença da outro tipo de linguagem, da outra concepção como linguagem, da linguagem como expressão do pensamento. Veja que no nosso texto está dizendo que a presença era forte. E essa linguagem, né,
a linguagem como instrumento de comunicação, ela estava vinculada na perspectiva da educação tecnicista, da memorização, da persistência no aprender, né? Ou seja, a repetição faria com que se aprendesse as letras e os códigos. Quais são as características dessa concepção? Que a linguagem ela é um conjunto de signos que se relacionam. Sua função era informativa, possibilita a transmissão de mensagem do emissor ao receptor, que decodifica, né, a mensagem, e o código deve ser dominado pelas pessoas para que a comunicação seja efetiva. Então, eu preciso, né, conhecer as letras, eu preciso conhecer os números, eu preciso conhecer as palavras para poder entender o que o outro está querendo me dizer. É tipo uma mensagem, né, de e-mail que tem lá, né, o remetente, tem o destinatário, tem o corpo do texto. Você vai colocar os códigos, né? Qual código? As letras, né, as palavras. O meio canal, né, também pode ser eu falando, você tá me ouvindo. Então existe uma mensagem, você vai decodificar, depois vai codificar informações e vice-versa. Então isso era as características dessa concepção. Lembra do e-mail, né, que existe lá, esses principais pontos para que eu possa entender o que a mensagem do outro, através até dos textos, tá? E no próximo vídeo, eu já vou deixar aí para vocês, nós iremos ter a linguagem como processo de interação, tá bom? Então, se inscreve, deixa teu like, compartilha e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!